Tudo bem com vocês? E aí, tudo certo? Vamos começar? Vocês fecharam aí embaixo? Vocês podem ficar depois uns 15, eu vou dar aula. Vocês podem ficar para a gente conversar? Uns 15 minutos depois? Pode? Claro. Obrigado. E aí, como que vocês estão? Tá tudo bem? Você está bem? Como que você tem passado? Obrigado por você estar chegando aqui, eu não vi vocês ainda no canal. Então assim, fica à vontade para vocês fazerem qualquer tipo de pergunta. Fiquem à vontade para vocês questionarem, fiquem à vontade E não precisa estar direcionado só para o tema dessa aula, tá? Pode ser para qualquer tipo de pergunta que você for fazer ou para qualquer dúvida que você tenha. Então assim, fique à vontade para se comunicar. O objetivo dessas lives nossa não é eu falar. É a gente manter uma interação entre nós, né? E nesse sentido, a interação só vai acontecer se você se pronunciar e se você perguntar. Então fique à vontade, tá bom? O objetivo nosso hoje é... Anjos e demônios? Céu e inferno. Anjos e demônios, ou céu e inferno, ou Deus e o diabo, ou enfim. Antes da gente conversar, eu tenho percebido mais uma falha mental. Como assim, Marcos? Vocês querem água? Querem água? Só um segundo, que eu pego água. Eu tenho percebido que existem alguns conceitos os quais não mudam. E eu queria entender a razão da não mudança. Por exemplo, o que precisa ocorrer para... Não estou falando nosso, tá bom? Aí é um questionamento nosso. O que precisa acontecer para entender que energia não é positiva e negativa? O que precisa acontecer? Porque assim, ó, nós saímos para comprar fruta e aí eu liguei o rádio e acabou indo naquela rádio, né? E estava uma pessoa falando assim, que aquela rádio lá. E aí estava falando assim que a pessoa estava fazendo um trabalho de limpeza de energia negativa. Aí eu fico pensando, o que é energia negativa? E aí, pessoal, é interessante porque faz... Ô, Sônia, tudo bem? Eu acho que o pessoal... Camila, tudo bem, Camila? Sônia, muita atenção, Camila, muita atenção e pergunta o que vocês quiserem, tá? Hoje a aula vai ser muito legal e muito interessante, mas também ela vai envolver alguns conceitos de química e geografia, tá? E talvez eu entre no aspecto de física. Então, assim, se não entender, levanta a mão e pergunta, tá bom? Eu acho que o pessoal relaciona o negativo com baixa frequência. Então, o que nós conversamos ontem? E só para poder ficar bastante claro. Pelo chakra coronário entra O prana. O que é, Arthur? Não, eu ia falar da... É que tava falando que eu estava falando. Eu queria que o Padre Rodrigo respondesse por mim hoje. Respira. Aí você tem o olho aqui e pelos 6 sentidos
você faz com que as imagens e sensações sejam interpretadas através de frequência, utilizando um meio chamado citosol, e o objetivo do citosol nada mais é do que harmonizar o meio, o líquido, onde você tem hipotálamo, tálamo e glândula pituitária e glândula pineal. Portanto, as imagens que tem gravadas aqui são imagens que passaram por uma frequência, aonde você as recebeu daqueles 3 momentos que a gente começou ontem. Portanto, o que você tem aqui são sensações e registros seus. O que não significa que os registros meus sejam os seus. Porque o que é bom para mim pode ser ruim para você. Então, o que é energia negativa para mim, para você pode ser energia positiva. Então, assim, por que continua insistindo nessa tecla de energia positiva e negativa? Se o prana não tem polaridade, energia não é energia de tomada que você enfia no dedo, e nem na energia de tomada você tem um neutro na tomada, ou o terra. Então você só tem um positivo, nem negativo você só tem terra ou neutro. Então você não tem energia negativa, você só tem energia. Então por que continua falando de energia positiva e negativa? Vou limpar a energia negativa. Por que isso? Conceito que a gente não pode mais carregar. Tá bom? De ligar com coisa boa e coisa ruim, né? Então, mas, de novo, o bom e o ruim é relativo a quem? A cada um. Então, nem dá para mais seguir por esse caminho. Quando vocês ouvirem falar isso, tem que começar a doer o ouvido. Você fala, explica para mim o que é positivo ou negativo. Porque se o prana é energia, é energia. Quem está polarizando a energia, ou quem está dando característica para a energia, quem que é? As imagens que foram gravadas. Logo, não tem positivo e negativo. Tá bom? Tá bom? Então tá bom. E aí? Caramba, eu fico escutando esse negócio de energia positiva, negativa. Mas que coisa. E aí nós vamos falar de Deus. Deus, diabo, céu e inferno. Teve um rapaz que me procurou, e vocês devem ter visto lá no YouTube, nos comentários, ele especificamente no vídeo especificamente no vídeo de projeção astral, onde ele coloca lá um link para assistir um vídeo. E ele falou, olha, é assim, eu estou com uma série de questionamentos perante a Bíblia, porque assim, o que você está falando é que não existe inferno. E assim, e na Bíblia tem um monte de passagens, e aí ele colocou o link, onde são ditos inferno, né? E aí eu sugiro que quem esteja nos ouvindo entenda o que é céu e inferno. De novo, foi criado o quê? Uma dualidade. Portanto, para que eu possa me corresponder num plano de terceira dimensão, faz-se necessário que eu tenha dualidade. Pensa. Para que o quê? Sente, vai, ó. Para que? Para que eu me manifeste em um plano de 3 dimensões que não tem nada a ver com consciência de terceira dimensão. Veja,
Um plano tridimensional é uma coisa. Uma consciência tridimensional é outra coisa. Não significa que por você viver num plano de 3 dimensões, é que a tua mente é tridimensional. Se uma vez que você caminha pela dualidade, logo a tua mente é do quê? É dual. Então a pergunta que eu fiz foi assim: o fato de eu viver na terceira dimensão, corrigindo, o fato de eu viver num plano de 3 dimensões, significa que a minha mente é tridimensional? Não. Se eu continuar a manter as mesmas formas, pensamentos duais, a minha mente vai continuar como? Na dualidade, dual. Mais, menos, alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, rico, pobre. E quem que está construindo essa realidade? Nós. Porque todas as vezes que a gente reforça essas bobagens todas de energia positiva, energia negativa, energia do bem, energia do mal, o que eu estou fazendo? Eu estou reforçando as formas, pensamento da dualidade. Então, aí essa pessoa, ele pegou lá e falou assim: olha, eu gostaria muito que você falasse da Bíblia. E nesse aspecto, por ter um pouco de conhecimento de Bíblia, eu quero fazer uma introdução antes. E aí, a ideia é que a gente trabalha em cima de outro conceito, ou de 2 conceitos. Quais são? O primeiro conceito diz respeito a Estado. O que a gente escuta falar? Muito. A gente escuta falar muito. Vocês estão com calor? Não está com calor? Eu estou começando a transpirar. Posso abrir outra janela? Pessoal, vocês me dão 1 minuto, é 1 minuto mesmo, tá? Eu vou abrir a janela e já volto. 1 segundo. Então vamos lá. Voltando. Qual foi a pergunta, Arthur? Não sei. Eu ia perguntar A isso gente agora. ouve falar sobre o Estado. A gente ouve muito falar. Isso. A gente... Eu ia perguntar agora. Arthur, se liga aqui, no presente, Arthur. Presente. A gente fala muito do Estado. E normalmente as pessoas pegam e falam assim: puxa vida, o teu estado Emocional. o teu estado mental, o teu estado não sei o quê, o teu estado de consciência. Está correto eu utilizar o estado? Está correto usar esse termo? Por exemplo, Helena Blavatsky, lá da Teosofia, ela falava que o homem precisa mudar o seu estado. E ela pregava muito isso. Está certo isso? Você pega outros mestres do budismo, enfim, islamismo, você precisa mudar o teu estado de consciência. Por isso que eu falo que ninguém conseguiu acessar o absoluto. Eles só conseguiram manipular o conhecimento pré-existente no éter. Porque a interpretação é a mesma. E todos usam a mesma linguagem. Portanto, eu gostaria de conversar sobre Estado. O que é Estado? Uma condição. Uma condição.
para que eu possa definir uma palavra, primeiro eu preciso entender, por exemplo, na língua portuguesa. Eu posso utilizar o estado para definir uma propriedade da matéria. Por exemplo, quais são as 5 propriedades da matéria? Eu tenho um estado sólido, líquido, gasoso. Certo? Quando do estado sólido para o estado líquido, ele está fazendo o quê? Uma fusão. Do estado líquido para o gasoso, ele está fazendo uma evaporação ou liquefação. Evaporação. Do estado gasoso para o líquido, uma condensação. Condensação. Do líquido para o sólido, uma solidificação. E do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, uma sublimação. Lá no colegial, lá você foi lá do colegial. Portanto, se eu considerar a água, ela passa por todos esses 5 estados. Ela se apresenta no estado sólido, ela se apresenta no estado líquido e se apresenta no estado gasoso. E também faz-se possível a sublimação. Certo? Nesses 5 momentos. Mudou a propriedade, a essência da água? A água deixou de ser água? Não. Então houve mudança de estado? Por exemplo, ela era água e virou pedra. Então como que pode ter mudado de estado? A essência da água continua mesmo. A essência é a mesma. Então o que é a mudança de estado? É quando ocorre a mudança na propriedade da matéria. É quando você pega, por exemplo, o cobre ou o mercúrio, injeta uma frequência nele, ele fica um sólido. Mas ele deixou de ser mercúrio? Não. Então como que é então, Marcos? Se o mercúrio também, através de uma frequência, eu mudo a condição do material, o que é mudar o estado? É mudar a propriedade íntima da matéria. E o que é mudar a propriedade íntima da matéria? Transformar ela. É transformar. É pegar um cobre e fazer ele virar ouro. Pegar um cobre e fazer ele virar prata. Isso é mudança de Estado. no caso do quê? Da mente. Mudança de estado mental. Porque assim, se eu for falar de mudança de estado na geografia, qual que é a definição de estado na geografia? Uma área delimitada num espaço físico. Portanto, um círculo, um quadrado, um triângulo. O que eu estou definindo aqui? Na geografia, uma área. Eu posso dar o nome de meu estado nisso aqui. Mas significa que houve mudança na propriedade
Não houve. Então o que acontece? Quando uma pessoa, inclusive esses filósofos todos, falam que é necessário haver uma mudança no estado da mente, ou no estado mental, o que está acontecendo? Está errado. Isso não existe. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu falar que o prana, eu tenho que mudar o prana. Eu tenho que mudar o estado do prana, que é energia, para que ele se solidifique em mim, para que eu possa entender o que é o prana. Você fala, meu, mas isso não faz sentido. Então, o que está acontecendo é uma falha filosófica gigante nos conceitos. E essa falha filosófica faz com que você acabe absorvendo formas, pensamento relativas, que fazem com que você comece a ficar cada vez mais preso onde? No plano. Por causa das formas, pensamento duais. Logo, o que precisa ocorrer na mente não é uma mudança de estado. É o quê? Uma transformação. De quê? Ou uma o quê? Uma mudança de consciência. É tirar a consciência de um momento que ela está e trazer essa consciência para um outro momento. Não é transformar a consciência. Eu não estou pegando a consciência e estou mudando e está virando consciêncio. Não é isso. Eu não estou mudando o estado da consciência. Porque mudar o estado da consciência seria tirar ela do estado sólido e mudar ela para o estado líquido. Não é isso. A consciência é a mesma. Então o que você tem que fazer com a consciência? Expandir. Por que você está falando isso? Porque se não houver um trabalho muito sério dentro de cada um, que tem por objetivo parar e começar a entender o que está acontecendo, você começa a comprar sapo e vender sapo. E você começa a acreditar em sapo. E você começa a falar, não, é verdade, eu tenho que mudar meu estado de consciência. Sabe o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque você está gravando no teu cérebro. Aonde que você está gravando? Na glândula pineal e pituitária. O quê? Imagens que você precisa mudar o estado. Só que isso nunca vai acontecer. Então, se nunca vai acontecer, você nunca vai mudar. Mais uma frustração. E aí vai gerar o que em você? Frustração. Frustração gera ansiedade. Ansiedade gera trauma. Trauma gera transtorno. Transtorno gera fuga psicológica. E aí você não vai mudar isso aqui nunca. Então, é necessário que a gente pare e comece a realmente, agora de uma maneira mente real, de uma maneira começar a estudar os conceitos com mais profundidade. Por quê? Porque se eu estou aqui para me iluminar, se eu estou aqui para sair da condição de servo, eu preciso começar. É necessário que eu comece a entender o porquê que eu entrei na condição, o que me levou na condição de servo. Porque veja, eu tenho a mais absoluta certeza, você não queria isso há 30 anos atrás. Você não queria ter a vida que você leva hoje, há 30 anos atrás. Só que há 30 anos atrás você não mudou uma condição. Você começou a aceitar uma série de coisas que falavam, uma série de verdades que falavam, uma série de estados que te vendiam, e você considerou isso como verdade. E depois de 30 anos, o que era um dogma ou uma verdade relativa, hoje se tornou o que para você? Uma verdade. E como que você vai mudar isso dentro de você? Portanto, é importantíssimo com que as pessoas e nós
comecemos a, de uma maneira bastante madura e adulta, entender o que está acontecendo. E chegar no ponto de consciência que todas as vezes que eu fico levando essa bobagem para frente, o que eu estou fazendo? Eu estou reforçando uma forma de pensamento que não está levando liberdade para o meio. Está levando o quê? Prisão. Então, eu estou gerando o quê no meio? Servos. Logo, a responsabilidade de criar servos é de quem? Nossa. Veja. Você tem condições financeiras hoje. Pouco importa se você está trabalhando, se você não está, ou se você o valor que você recebe por mês, se é muito, se é pouco, isso pouco importa. Importa que você tem condições. Aliás, é sobre isso que eu queria conversar depois da aula com a gente, tá? A ideia de ontem, que nós não vamos falar, eu queria amadurecê-la hoje, tá bom? Depois da aula. Então é assim, nesse caso, o que vai acontecer? Você tem uma estrutura para entender energia positiva, energia negativa, Deus, inferno, diabo, não sei o quê, de uma forma. Porque você tem um esclarecimento de alguns pontos. O outro tem. Muito provável. Possivelmente ele não tem. Só que ele vai ouvir você falar. Energia positiva, negativa. Então tem alguém falando mal de mim. Então tem alguém querendo fazer o mal para mim. Então no trabalho o pessoal tem inveja de mim. Como que é? Fica mandando energia negativa. Tem um pessoal que fica mandando energia negativa para mim. Tem gente que só quer o meu mal. O que vai acontecer com essa pessoa? Você vai pegar e falar assim, para com isso não existe. Isso daí, fica tranquilo, eu sou mais eu, e vamos embora. O outro talvez não tenha a estrutura que você tem. O que ele vai fazer? Ele vai começar a entender isso como um ponto de verdade. Considerando isso como um ponto de verdade, é o quê? É um conceito. Para dar razão a este conceito num plano dual, eu preciso ter o quê? O pré-conceito. Nesse momento, o que eu estou produzindo no meio? Um monte de terapia holística para tudo quanto é lado. Porque gera uma necessidade. Porque gera uma necessidade que eu tenho que buscar. Então gera jogo de carta, búzio, tarô, barra de axis, PNL, constelação familiar, mesa não sei o que, mesa não sei o que lá, espírito que desce, outro que reza, outro que não sei o que. Para quê? Porque você não considerou que o que você está fazendo, você consegue trabalhar. Mas você está forçando uma forma de pensamento no meio que está incorreta. Logo, de quem que é a responsabilidade disso? Vocês entenderam isso aqui? Que não é estado? Veja, você tem a oportunidade da mudança, porque você pode falar assim, olha, eu sou bom. É uma condição. Quem que está definindo essa condição? Você está definindo. Eu não dependo de você para definir isso. Eu definir se eu sou bom depende de quem? De mim. Eu que quero. Eu vou ser bom. Não estou entrando no mérito do relativo, tá bom? Eu estou entrando no mérito do teu conceito de bom. Eu estou bom. O que isso aqui significa? Eu posso ser ruim pra caramba. Mas naquele momento, eu estou bom. Você
ser bom, né? De quem depende isso aqui? De você. De você. Eu serei bom. Significa que eu sou bom? Não. Significa que eu estou bom? Não. Mas significa que eu sei o que é ser bom e estou fazendo o que comigo? Vou trabalhar para... Ser. Isso aqui depende de quem? De cada um. A pergunta que fica assim: que tamanho é o seu Deus? Se você acredita que tem gente que faz mal para você, se você acredita que tem gente que tem inveja de você e faz mal, influencia na tua vida, se você acredita que o pai da esquina é mais importante e vai te proteger, se você acredita que no trabalho estão fazendo macumba para te pegar, se você acredita que todo mundo faz mal para você, a pergunta que eu quero te dizer é: quem é seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Entende? Entende que precisa parar e começar a entender? Precisa parar. Pessoal, vocês estão entendendo o que nós estamos conversando aqui? Está tudo bem para vocês? Está claro? Entendeu esse conceito inicial da dualidade? Entendeu que quem faz essa dualidade somos nós? Conseguiram fazer a relação entre os dois pontos? Por favor, pessoal, fique à vontade para questionar, tá bom? Portanto, isso daqui depende de quem? De mim. Isso daqui é o Estado? Não. Isso aqui é o quê? Condição? Não. Isso aqui é o quê? Consciência. Portanto, só tem uma forma, através de tornar o consciente consciente, ou tornar a consciência consciente. Porque senão eu começo a misturar um monte de conceito. Eu começo a acreditar em energia positiva, negativa, Deus, diabo. Começo a criar um monte de condições para poder dar razão às bobagens que eu estou pensando. Aí a pergunta, de novo: quem é meu Deus? Você confia mesmo em Deus, Elaine? Sônia, você confia em Deus? Camila, confia em Deus? Que tamanho é esse Deus? Logo, para que eu possa dar razão ao meu pré-conceito, eu preciso de um conceito. Qual que é meu pré-conceito? Diabo. Logo eu preciso criar o quê? Olha o que eu estou fazendo. A Bíblia, no Novo Testamento, só existiam 4 folhas. Isso está constatado, isso é fato, isso é verdade. E só consta 4 folhas de João, porque João mandava cartas para as igrejas. E esses pedaços de papiros, que não são papiros completos, folhas inteiras, são pedaços que deram a origem à Bíblia.
O que aconteceu? No Concílio de Nicéia, 325 anos, 300 depois de Cristo, os religiosos se reuniram, pegaram a Bíblia do hebraico e do grego, e através do hebraico e do grego, traduziram essa Bíblia, incorporaram em 4 evangelhos, separaram, O Novo Testamento. e foi dado o nome de Novo Testamento. Quem que escreveu isso? Eles. Lembra do vídeo que eu passei semana passada? Dos 6 anciões das 12 tribos de Israel que foram chamadas para poder montar esse livro, que montaram em 72 dias, e aí essa montagem, esse livro ficou conhecido como o Novo Testamento, que foi a tradução do hebraico, do grego, para o latim, italiano, romano, sei lá o nome, para o latim. E aí, o que a gente sabe é que diabo era um deus da riqueza grega. Quando os romanos precisavam invadir a Grécia, e para poder incentivar os guerreiros romanos a invadir a Grécia, porque a Grécia era considerada um povo filósofo, não era um povo de briga. Não estou falando outros povos da Grécia, né? Estou falando Grécia, onde estava o Paternon, onde estava, né? Eles queriam invadir, porque dominando a capital, eles dominariam tudo. Eles inventaram que o Diabolo, que era o deus grego da fortuna, da bonança, da riqueza, da bondade, do não sei o que, era um deus mau. Nesse momento, eles precisaram fazer uma caricatura deste diabo, ou desta figura. E aí entrou a igreja. Não estou falando da igreja católica, estou falando dos religiosos da época, o império, ou esta forma de pensamento. O que eles fizeram? Da Cabala, da nossa amiga Daati, aonde a representação do salão de Choquimá é quem aqui? O bode, que é aquele ser que a gente vê que tem 2 chifres, porque ele tem um caminho 2. Ou caminho 3, que nós não vamos falar o nome aqui, e que não é o nome da Date, né? Desculpa, da Sefiró. Portanto, a figura do salão de Choquimá era esse animal, que ele tinha, se não me engano, ele é assim, ele faz assim, tem um chifre, e no peito ele tem o direcionamento para onde você vai. Neste momento, eles simbolizaram este elemento diabo com esta figura, para poder criar a dualidade do preconceito no diabolo. Por isso que eu falei de religião, porque isso daqui não era na época de Jesus em Nazaré, ou da religião católica. Isso aqui vem lá de trás dos judeus. Entendeu? Então, este conhecimento aqui já existia há muito tempo. O que aconteceu? Com a vinda de Jesus, na realidade, com a vinda de João Batista e com o acúmulo de fiéis, vamos dizer assim, de seguidores,
Eles aproveitaram e utilizaram esta necessidade. Qual que era a necessidade? Personificar uma pessoa na figura de um filho de Deus, Messias, não sei o que lá, piriri, parará, e pegaram essa figura e utilizaram essa figura para dominar todo o povo que lá existia, através deste conhecimento que eles já tinham. Porque eles já tinham. Por que eles utilizaram as cruzadas para invadir Jerusalém? Para acabar com isso aqui. Por que, como que chama lá o Islã? Como chama o... Hã? Não Mohamed. Nossa, me fugiu o nome. Perdoa, tá, pessoal? Quem reconquistou Jerusalém, como que é? Aquele guerreiro islâmico. Não é Salim, como que era? Nossa, me fugiu o nome. Pessoal, me perdoe, me fugiu o nome dele. Tá? Mas aquele guerreiro que até nas cruzadas, no filme Cruzadas, parece ele, né? Muito dos grandes. Ele é grande. Ele reconquistou Jerusalém. Para quê? Para manter este conhecimento lá. Mas o que os romanos fizeram? O que os cruzados fizeram? Levaram embora. Por isso que na Basílica de São João, de São Pedro, tem o que no chão, que a gente viu? A cabala desenhada. Portanto, essa forma de caminhar já foi pré-pensada antes, as quais eles personificavam ídolos, utilizavam-se do conhecimento para poder fazer domínio. Portanto, não existe demônios. Assim como não existe anjos. Por quê? Porque para existir anjo, eu preciso ter Demônios. preconceito e o conceito. Se eu tiver o conceito de anjo, para dar razão à existência do anjo, eu preciso criar um igual contrário, chamado demônio. Logo, existe diabo? Não. Portanto, existe Deus? Não. Neste conceito que a gente aprendeu de diabo e de Deus. Neste conceito. Portanto, existe céu e inferno? Também não. Mesmo porque céu foi um estado que Jesus de Nazaré desenhou após ter passado 40 dias e 40 noites em regime de deserto. Não é que ele ficou no deserto. Ele no altar dos sacrifícios, durante 40 dias, ele colocou no altar do sacrifício dele o quê? O estado de deserto. A Sônia Figueiredo falou Salatino. Tá, só um minuto. Nesse momento, Jesus não estava no deserto caminhando. Lógico. O que ela perguntou? Ela falou Salatino. Saladino, isso, obrigado, Sônia. Exatamente, Saladino. Foi Saladino. Saladino reconquistou Israel dos cruzados. Para quê? Para manter este conhecimento aonde? Lá. Mas já tinha ido embora. Já tinha saído. Portanto, existe anjo e demônio? Não. Existe Deus e diabo? Não. Existe céu e inferno? Não. Quem que criou o céu? Jesus. Porque céu é um código de normas e de condutas que você deve seguir. Por exemplo, respeitar, não roubar, não matar, que nada mais é do que os 10 mandamentos. Que na realidade não eram 10. Na realidade eram 13. Eram 13 mandamentos. Nunca foram 10. Que é outra mentira que falaram. São 13 mandamentos.
assim como são 13 sefirós. Não são 11, e muito menos 10. Assim como o 33, que é o paralelo 33 utilizado na maçonaria, é o quê? É o paralelo 33? Não. É o quê? Assim, ó. 33. Sabe o que... Calma. Sabe o que as pessoas vão falar? Ah, isso daqui é o símbolo do quê? Do infinito. Lógico que não. Está errado. O que é isso daqui? É o código do DNA. E as pessoas até hoje chamam isso daqui de infinito. Aí você pega um monte de gente, um monte de laranja, que fica fazendo tatuagem de infinito, faz tatuagem aqui de infinito, põe na testa, põe não sei o quê, põe na perna. E você fala, nossa, é infinito, você olha aquilo e você fala, não, isso aqui é o símbolo do infinito. Lógico que não, é o código do DNA. Portanto, céu era um código de conduta que Jesus de Nazaré definiu para chegar a um estado de consciência. É estado? É o quê? A chegar à consciência. Veja, existe meio grávida? Não tem. Gente, aqueles absurdos. Suponha que aqui é o todo. Por isso que eu falo para o pessoal lá da outra escola, ou todos das outras escolas, nunca saíram da onde? Do éter. Nunca saíram do éter. Por quê? Porque eles falam o quê? Você acessou absoluto? Eu só acessei uma parte do absoluto, um pedacinho do absoluto. Você quer insanidade maior que essa? Porque se o todo, ou o absoluto, ele é em tudo. Então, se você acessou um pedacinho, você acessou o quê? Você acessou tudo. Então, se você não acessou um pedacinho, logo, nunca ninguém acessou nada. Eles só acessaram o éter. E através do éter criaram essa bobagem toda que a gente vive preso há 12 mil anos. A pergunta é: quem acessou? Que é o que me perguntaram lá também. A moça foi muito legal, ela falou um monte de coisa, né? Você vê que é da outra escola, né? Porque as perguntas vieram de lá. Aí ela fala assim: se todo mundo estava errado, quem conseguiu acessar o absoluto? Mentira, ela não quis perguntar isso. O que ela quis perguntar? Você está falando que todo mundo está errado, só você está certo. Foi isso que ela quis dizer. Só que de uma forma educada, ela perguntou, né? Então, em resposta a ela, porque deve estar nos ouvindo, ou irá nos ouvir, talvez alguém já tenha acessado todo. Porque eu não sei se em alguma escola eles apresentam isso. Em alguma escola é mostrado dessa forma? Em alguma escola, ou em algum conhecimento, algum livro, a gente já viu isso aqui? O código do DNA? Não, né? Então tá bom. Ficou claro, pessoal? Sim. Logo, isso aqui é o quê? Uma bobagem. Anjo, demônio, céu, inferno. Mesmo porque o que estava escrito na Bíblia, se não me engano, era halos. O significado de halos em grego significa abaixo da terra. Logo, todo mundo vai para baixo da terra. Ah, não, eu vou me cremar. Não, amigo, tua cinza vai acabar indo para a terra e você vai para baixo da terra. Então tá tudo certo, vai todo mundo. E aí traduziram como inferno, para poder dar razão
ao céu. Ou, para poder dar razão ao inferno, foi criado o céu. Ficou claro? Portanto, para a gente terminar, a pergunta é assim: quem é teu Deus? Que tamanho é o teu Deus? Não, você falou Hades. Não é Hades. Hades é em outra raça. Em outra raça. Tem 3 significados de inferno: Hades, alho e tem um outro, que eu não me recordo aqui. O que é importante a gente saber? Só como brinde. Quantos reis magos existiam? 3. Tinha que existir. Quantas cruzes existiam? 3. 3. Quantas pessoas foram com Jesus receber Jesus? Ele e mais 3. Qual que é o segredo da Santíssima Trindade? 3. Logo, quantos pinos foi colocado em Jesus? Que é o que dizem, né? Que é o que dizem. É o que diz. 3. Logo, a crucificação de Jesus de Nazaré nunca existiu. Nunca existiu. O que você está querendo dizer com isso? Que Jesus de Nazaré nunca foi crucificado. Que isso foi uma mentira que foi inventada. Mais uma. Tá bom? Entenderam isso aqui? Pessoal, nós terminamos por aqui hoje. Se você... Como que é? Quem estava na cruz? A Maria, a Maria. Eram mãe de 3 Jesus, irmãos. a outra Era a mãe e 2 irmãos dele. 3 também. 3 também. Ressuscitou no... Terceiro. Tudo mentira, né? É tudo uma simbologia que eles utilizaram. Pessoal, nós acabamos por hoje. Eu vou seguir com o pessoal daqui. Vocês têm alguma dúvida? Vou esperar 1 minuto ou 2 minutos, tá? Perguntem o que vocês quiserem. De novo, não precisa estar relacionado ao tema de hoje. Pode ser sobre qualquer tema. Quando que nós vamos marcar o próximo módulo? Quando que nós vamos marcar o próximo módulo? Para quando? Tem alguma sugestão? Pessoal, tô vendo que não tem dúvidas, né? Obrigado, gente. Fiquem em paz. Uma boa noite para vocês. Até amanhã às 8 horas. Quem quiser propor um tema novo, por gentileza, mande pra gente um questionamento. Tá bom? Fala, eu gostaria de conversar sobre o tema X, gostaria de conversar sobre o tema Y. Fica à vontade, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite.